Livro dos Médiuns, capítulo 14, dos Médiuns, perguntas 159 a 177. 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Médiuns de efeitos físicos, pergunta 160. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos, etc. Pode dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Veja-se a segunda parte, capítulo 2 e 4. Os médiuns facultativos são os que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicações, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve em outro. 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possuem e muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhe cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades, frequentemente em crianças ainda muito novas. Veja-se acima capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, onde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém, nunca é causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela depois de se haver tornado médium facultativo, porquanto então
verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Pergunta 162. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, a miúde, feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa-fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Por isso mesmo que tais fenômenos são mais de ordem moral. Deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo que possa sobreexcitar a imaginação. Sabe-se que o medo pode ocasionar acidentes e muito menos imprudências se cometeriam se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Que não será se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo? Os que propagam semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde mora se tornou um covil de demônios. Esta crença funesta é que foi causa de tantos atos de atrocidades no tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que, por queimarem o corpo que supunham possesso pelo diabo, não queimavam o diabo. Desde que do diabo é que queriam livrar-se, o diabo é que era preciso matassem. Esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem a este, é um dever de moralidade e de humanidade combatê-la onde exista. O que há a fazer-se quando uma faculdade desta natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce que a providência tem seus desígnios e aos maiores destes pode servir de instrumento à mais pequenina das criaturas. Porém, forçoso é convir, o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Nota de rodapé 22. Nota de Allan Kardec. Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, é, sem contestação, o que ocorreu em 1852 no Palatinado, Baviera Romana, em Berzeben, perto de Wissembourg. É tanto mais notável quanto denota, reunidos no mesmo indivíduo, quase todos os gêneros de manifestações espontâneas. Estrondos de abalar a casa, derribamento dos móveis, arremesso de objetos ao longe por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. O que não é de somenos importância, a comprovação destes fatos durante quase 2 anos por inúmeras testemunhas oculares dignas de crédito pelo saber e pelas posições sociais que ocupavam. A narração autêntica dos aludidos fenômenos foi publicada naquela época em muitos jornais alemães e especialmente numa brochura hoje esgotada e raríssima. Na Revista Espírita de 1858 se encontra a tradução completa dessa brochura, com os comentários e explicações indispensáveis. Essa que saibamos
É a única publicação feita em francês do folheto a que nos referimos. Além de empolgante interesse que tais fenômenos despertam, eles são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático do Espiritismo. Eis então o que em todos os casos importa fazer-se. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a este respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito para dele saber-se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição desse ascendente é o que se deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado de médium natural ao médium voluntário. Produz-se, então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa geralmente quando substituído pelo sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se, dar-se-lá outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de pôr óbices ao fenômeno, coisa que raramente se consegue e que nem sempre deixa de ser perigosa, o que se tem de fazer é concitar o médium a produzi-los, a sua vontade impondo-se ao espírito. Por esse meio chega o médium a sobrepujá-lo e de um dominador, às vezes tirânico, faz um ser submisso e, não raro, dócil. O fato digno de nota e que a experiência confirma é que, em tal caso, uma criança tem tanta e, por vezes, mais autoridade que um adulto. Mas uma prova a favor deste ponto capital da doutrina, que o espiritismo só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização de um espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, não estando o médio em estado de o fazer, constitui frequentemente meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos a tratar dele. Pergunta 163. Nesta categoria aparece à primeira vista se deviam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos, nota 23. Nota de rodapé 23. No original francês está no grifo Torpiles humaines. Torpile é um peixe semelhante à raia ou arraia, que tem órgãos capazes de emitir descargas elétricas. É o peixe torpedo. A semelhança das denominações que damos da enguia elétrica ou peixe elétrico ao peixe paraquê amazônico. Continuando. Humanos a produzirem por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Errado, porém, fora considerá-los médiuns, porquanto a vera mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso de que falamos, concludentes experiências hão provado que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. Esta estranha faculdade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como é fácil de verificar-se na história do espírito batedor de Berzaben. Porém, as mais das vezes, de todo depende de qualquer faculdade mediúnica. Conforme já dissemos, a única prova de intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que este caráter não exista, fundamento há para serem atribuídas a causas puramente físicas. A questão é saber se as pessoas elétricas estarão ou não mais aptas do que quaisquer outras a tornar-se médiuns de efeitos físicos. Cremos que sim, mas só a experiência poderia demonstrá-lo. Médios sensitivos ou impressionáveis? Pergunta 164. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Essa variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis, sendo assim a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras.
difere da impressionabilidade puramente física e nervosa com a qual preciso não seja confundida, porquanto pessoas há que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, do mesmo modo que outras, muito irritáveis, absolutamente não os pressentem. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pelo adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei que, a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Médios audientes. Pergunta 165. Estes ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar da pneumatofonia. Algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir do foro íntimo. Outras vezes é uma voz exterior clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim travar conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado dessa faculdade pode igualmente se comunicar com um espírito se tiver a auxiliá-lo um médium audiente que desempenhe a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem chama. Entretanto, já não é quando um espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e não raro as mais inconvenientes. Cumpre-lhe, então, procurar livrar-se desses espíritos pelos meios que indicamos no capítulo da obsessão. Médios falantes. 166. Os médios audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médios falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles o espírito atua sobre o órgão da palavra, como atua sobre a mão dos médios escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que lhe depara mais flexível ao médium. A um toma da mão, a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias, habituais aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda a lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com essa espécie de médiums quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Médiuns videntes, 167. Os médiuns videntes são dotados de faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que essa faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria dos médiuns videntes se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta sem contestação de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando o que se chama médium vidente. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. O médium vidente julga ver com os olhos como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita vista.
Sobre este último ponto, caberia fazer-se interessante estudo o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. 168. Cumpre distinguir-se as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que aquele que vê amou ou conheceu e que o vem prevenir de que já não são deste mundo. Há inúmeros exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. Doutras vezes são, do mesmo modo, parentes ou amigos que, conquanto mortos há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou o auxílio das preces. Essas aparições constituem fatos isolados que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse dessa faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Entre esses médiuns, alguns há que só veem os espíritos evocados e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhes com as menores particularidades os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Outros há em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Vem toda a população espírita ambiente e a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. 169. Assistimos uma noite à representação de ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam interessar-se pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores como que lhes escutar a conversação. Cena diversa se desenrolava no palco. Por detrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremendá-los, imitando-lhes os gestos do modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar a cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Um deles se conservava sempre junto a uma das principais cantoras. Julgando-o animado de intenções um tanto levianas e tendo-o evocado após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou com severidade o temerário juízo. Não sou o que julgas, disse. Sou o seu guia e seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos dizendo: adeus. Ela está em seu camarim. É preciso que vá vigiá-la. Em seguida, evocando o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não de todo má, porém frouxa. Os atores cantam, estudo. Não há inspiração. Espera, acrescentou. Vou tentar dar-lhes um pouco de fogo sagrado. Foi isso daí a nada, no palco, pairando acima dos atores, partindo dele como o eflúvio se derramava sobre os intérpretes. Houve então nestes visível recrudescência de energia. Pergunta 170. Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia destes. Assistíamos, como nesta noite, a uma representação teatral com outro médium vidente. Travando conversação com o espírito espectador, disse-nos ele: Vês aquelas duas damas sós? Naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium o viu ir colocar-se no camarote em questão e falar às duas. De súbito, estas, que se mostravam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam
parecendo consultar-se mutuamente, depois vão-se e não mais voltam. O Espírito nos fez então um gesto cômico, querendo significar que cumprira o que dissera. Não o tornamos a ver, para pedir-lhes explicações mais amplas. É assim que muitas vezes fomos testemunhas do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essa influência perniciosas, porém raramente eram atendidos. 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das de que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Quando dissemos ser infrequente os casos de aparições espontâneas, item 107, não quisemos dizer que são muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não se lhes dar crédito senão diante de provas positivas. Não aludimos sequer aos que se dão a ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos, que descrevemos no item 108. Falamos também dos que dizem ver os espíritos, de modo racional. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé, porém, outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Neste caso, é preciso muito especialmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão no retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. Pertence a essa categoria o fato seguinte. Uma senhora, viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia, como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium em dado momento: vejo um espírito perto da senhora. Ahá, disse esta por sua vez. É com certeza meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium. É uma mulher de certa idade, está penteada de modo singular, traz um bandô branco sobre a fronte. Por esta particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em quem naquele instante absolutamente não pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe fora acompanhar o pensamento da dama. Entretanto, em vez do marido, com quem ela se achava preocupada, ele vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Esse fato prova também que a vidência no médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Veja-se o item 102. Médios sonambúlicos. Pergunta 172. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade de faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É uma alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha.
é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir nos seus pensamentos. O que dizem, fora o âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do outro espírito se revela de modo inequívoco. Pergunta 173. O de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disse-lhe. Agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui? Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios. Não és tu, então, o que vês os remédios? Oh, não, estou a dizer que é meu anjo doutor que nos dita. Assim, neste sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dado por outro. No entanto, presente esse outro, ele não podia dizer. Não estando presente esse outro, ele não podia dizer. Quando só, era apenas sonâmbulo, assistido por aquele e quem chamava seu anjo doutor era sonâmbulo médium. 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências. Mas um sonâmbulo, tanto como os médios, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Veja-se o Livro dos Espíritos, Sonambulismo, questão 425, e aqui adiante o capítulo sobre a influência moral dos médios. Médiuns curadores, 175. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médios, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Sabemos, ademais, que um de nossos amigos médico se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de um modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifestas em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem
com razão ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Veja-se atrás o item 131. 176. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeira, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médios? Não há que duvidar. Segunda, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador. Aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Respondendo. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Terceira, há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? O que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chamam, sem dar por isso do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamam-os de maus. Quarta, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Faria coisas que consideraríeis milagre. Quinta, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato sem o emprego de passes magnéticos? Certamente, não tens disto múltiplos exemplos? Sexta, nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme os entendes. Sétimo, pode transmitir-se esse poder? O poder não mais o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de quem tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Oitavo, podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Nona, haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, tratando-se de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Médios pneumatógrafos, pergunta 177. Dá-se este nome aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Essa faculdade até agora se mostra muito rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases ou mesmo páginas inteiras. Basta de ordinário colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito, durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais.
É por isso que pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias, ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Veja-se a teoria da escrita direta, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, item 127 e seguintes, e capítulo 12 da pneumatografia ou escrita direta da pneumotofonia. Trataremos de modo especial dos médiuns escreventes nos capítulos que se seguem.